Olá, Xfx aqui, tranquilo? Depois dos muitos feedbacks positivos de vocês do último vídeo sobre uma história de nostalgia que eu contei que refletia muito a minha infância e ainda falar da época da 7ª série, onde num certo dia eu e meus colegas estávamos brincando de lutinha ao invés de fazer o trabalho de artes. Ai, aquele dia foi realmente foda. Enfim, isso tudo ocorre na 3ª série do ensino fundamental. Crianças, TV Globinho, chocolatinho, bons tempos. Naquela época, eu era um garoto meio nerd, com meus 9 anos de idade, e eu tinha uma personalidade um tanto tímido e reservado. Eu tinha sempre 2 colegas que eu tinha determinada amizade. Eu tinha amizade com outras pessoas da escola também, mas em geral eles eram os que eu mais tinha um certo vínculo. Um se chamava Carl Wizard, ele era um amigo bem legal. O único problema dele, basicamente, é que esse cara ouvia NX0, Fresno e Restart e achava que aquilo que ele escutava era um rock and roll raiz, sabe? Estilo AC/DC ou Nirvana. Hoje eu vejo que ele tinha criado uma tremenda ilusão na cabeça dele. E o outro eu vou chamar de Steves. Esse cara era bem engraçado. O grande problema dele eram as constantes suspensões que esse moleque conseguia levar em menos de um mês. Se esse moleque ficasse na escola por um mês sem parar na diretoria ou os pais dele ter que vir buscar, já era um grande milagre divino. Isso com 9 anos de idade, mano. 9 anos de idade, cara. E naquele tempo sempre tinha os meninos populares da escola e as meninas ficavam babando por eles, pelo fato ou deles usarem um cabelo legal ou sei lá, portarem um estilo que se diferenciasse dos demais. E cara, as minhas características estavam a milhares de distância do que elas queriam. Em geral eu não me importava com isso, mas era o que eu observava ao meu redor. Eu era o tipo de menino que a mãe meio que separava sempre a mesma roupa todos os dias pra ir pra escola. Eu não falo apenas do uniforme, a roupa que a minha mãe separava eu poderia dormir com ela, que com certeza ninguém ia notar a diferença, nem o meu próprio cabelo eu podia arrumar. Minha mãe arrumava o meu cabelo e eu estudava de manhã ainda. Eu me sentia um verdadeiro zumbi todos os dias. E meio que tinha uma menina na sala de aula chamada Pocahontas. Ela era praticamente a rainha dos gados da escola. Quase todo mundo sempre babava por ela, e eu não digo só os meninos, tinha meninas também, ou seja, pessoas sempre queriam chamar a atenção dela de alguma maneira, ou mesmo querer namorar com ela. Só que ela era o tipo de menina que só ia naquilo que ela tinha interesse. Não que ela não fosse uma pessoa de boa índole, mas ela basicamente só dava atenção para o que era de interesse dela. Ou seja, eu e os outros alunos para essa menina éramos praticamente fantasmas na sala de aula. Só que diferente dos demais, eu não fazia parte da boiada, eu não babava por ela. Certo dia, a escola organizou um show de talentos onde você poderia fazer uma apresentação para outras pessoas de algo que você gostaria de mostrar. E a escola definiu uma data para isso. E naquela época eu tinha uma admiração muito grande pelo Michael Jackson. E mano, até essa data eu comecei a ensaiar as coreografias na minha casa. E eu não estava fazendo aquilo para impressionar alguém, mas sim pelo fato de que eu queria ver no que aquilo ia dar. E todos os dias na minha casa eu comecei a ensaiar cada passo, cada coreografia. Até mesmo o Carl Wizard me deu o apoio comprando um chapéu preto e me dando de presente. Outro amigo meu tinha pegado suspensão nesse e nos próximos dias, então ele não está presente no dia. Enfim, chegou o tão esperado dia e a sala estava toda lotada. E aí eu só fui e comecei a dançar Billie Jeans. E cara, foi incrível. Sendo sincero, eu dancei bem até demais. Além de eu ter conseguido vencer a minha própria timidez, eu ainda consegui ganhar uma medalha e atingir a meta que eu queria. Eu fui o único aluno da escola que fez uma apresentação, mas não foi só isso que eu ganhei. Lembra da Pocahontas? Então, ela estava nesse dia, ela assistiu tudo isso, e depois que a apresentação tinha terminado, eu fiquei no meu canto descansando, e do nada ela veio na minha direção e ela disse: "Nossa, Xfx, você dançou tão bem, achei você lindinho." Aí eu falei meio sem entender: "Ah, muito obrigado." Foi a primeira vez que ela falou comigo. Aí aconteceu a coisa mais cringe que você possa imaginar. Eu me lembro vagamente de estar segurando uma caneta na minha mão, e sei lá, eu tinha esse costume, e ela pegou a tampa da minha caneta e começou a beijar, literalmente na minha frente. E eu nos meus 9 anos não entendi, foi nada. Fiquei tipo, depois desse dia, a minha vida na escola nunca foi mais a mesma coisa, pelo menos até terminar a 4ª série. Eu sem querer me tornei popular, fiquei conhecido como o mini Michael Jackson da escola. Tipo, eu não mudei minha personalidade por isso, eu continuei sendo eu mesmo. Essa Pocahontas começava a me perseguir o tempo inteiro, e tipo, eu não gostava
dela, eu realmente me sentia bem desconfortável, porque algo estava muito errado com ela, algo não cheirava bem, mas por eu ser uma criança, ter meus 9 anos de idade, certas coisas eu não conseguia diferenciar, não conseguia detectar. Até depois de um tempo que eu fiquei sabendo por uma amiga, desde a primeira série que eu conheço ela, chamada Chitanderu, que ela gostava de um outro garoto chamado Bruce Lee. E como esse garoto sabia que eu era o mini Michael Jackson da escola, ele já me conhecia. De vez em quando até falava comigo e tal. Ele era um dos meninos populares. E ela queria me usar para atrair a atenção dele e se aproximar dele. Mas ainda bem que no final eu não dei palco pra ela fazer isso. No final da história, ela acabou se ferrando porque o Bruce Lee era pouco interessado nela. Ela acabou levando um fora. E de quem o Bruce Lee realmente gostava era da minha amiga, Chitanderu. Então no final do dia, Pocahontas mereceu do próprio veneno. Cuidado com as interesseiras, rapaziada. Bom, muito obrigado de verdade a você que me assistiu até aqui. Se curtiu, deixa um gostei, sugestões nos comentários. Eu tenho outras histórias pra contar, mas aí vai depender do feedback de vocês. Não é algo que eu gostaria de fazer frequentemente, porque o meu canal não é história, mas acho que isso de uma certa forma ajuda a variar o conteúdo, principalmente nesse canal secundário. Bom, é isso. Peace, peace, guys.